Bom dia para você. Aqui é o pastor Jonathan da Igreja Batista da Cruz e eu estou aqui para mais um devocional aqui no canal Godion. Nosso devocional é nos Salmos e o Salmo desta manhã é o Salmo 48. Eu quero agradecer a sua presença e porque você separou esse tempo para fazer uma leitura, para receber uma palavra de Deus para a tua vida. O Salmo dessa manhã é o Salmo 48, um Salmo dos filhos de Corá, que diz assim: Grande é o Senhor e Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e imponente é o monte Sião, alegria de toda a terra. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Em suas fortalezas, Deus se mostrou um alto refúgio, pois os reis se aliaram e se aproximaram. Viraram-se e se maravilharam, ficaram assombrados e fugiram às pressas. Ali mesmo foram tomados de pavor. Sentiram dores como uma mulher em trabalho de parto. Com um vento oriental destroçaste os navios de Tarsis. Assim como temos ouvido, também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Ele a estabelece para sempre. Aí tem uma pausa, um interlúdio e continua, versículo 9. Ó Deus, dentro do teu templo temos meditado no teu amor. Ó Deus, teu louvor é como o teu nome, até os confins da terra. Tua mão direita está repleta de justiça. Alegrem-se o monte Sião, regozijem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Caminhai por Sião, rodeai-a, contai as suas torres, notai bem suas muralhas, percorrei suas fortalezas para contardes a geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será nosso guia até a morte. A minha palavra essa manhã com você é que Deus está conosco e Ele mesmo vencerá todos os nossos inimigos. Nós vivemos dias de grande incerteza e uma das perguntas que muitas vezes nós nos fazemos é o que Deus está fazendo e como Deus vai nos livrar dos nossos inimigos, de todos aqueles que nos cercam. O salmista está mostrando isso aqui, demonstrando através de poesia, os salmos são canções, como que Deus iria livrá-los dos seus inimigos. E uma verdade que o salmo estabelece para a gente aqui é que os inimigos se levantam contra Sião. O versículo 4 diz, pois os reis se aliaram e juntos se aproximaram. A indicação aqui desse salmo parece e é entendida por vários estudiosos como uma profecia que vai ser mais bem realizada ou propriamente 100% realizada nos fins dos tempos. Os governos do mundo, os reis do mundo se levantam e se unem para lutar contra Sião, que aqui é um simbolismo da Igreja de Cristo. Mas Deus cuida de seu povo, cuida de Sião, cuida da sua igreja e faz com que os seus inimigos fujam desesperados, eles os destroem, eles ficam apavorados, eles são tomados de terror, de medo, como o simbolismo, a imagem que ilustra isso é quando uma mulher está em dores de parto. A verdade estabelecida pelo salmista aqui é que os inimigos eles se levantam contra a igreja. Jesus falou que o mundo iria odiar os seus discípulos porque primeiro ele mesmo foi odiado. E que se o mundo odiou ele, também o odiaria. Teria um ódio contra os seus discípulos. Sião aqui é interpretado como a igreja de Cristo. Sião também é a mesma aqui Jerusalém. Então é o monte, né? Sião ali, a cidade de Jerusalém. Os inimigos se levantaram contra Sião, mas Deus os afugentou, Deus os derrotou, eles fugiram aterrorizados. Nós sabemos pela palavra de Deus que como igreja, como discípulos de Jesus, nós temos pelo menos 3 inimigos. O primeiro inimigo é a carne. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas o nosso corpo, as inclinações, os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles estão inclinados a fazer aquilo que é contrário à lei de Deus, de modo que nós temos um obstáculo ao querermos obedecer a Deus, que é a nossa própria paixão, nosso próprio corpo.
O segundo inimigo que nós temos é o mundo, como uma cultura maligna, de grande influência e de grande poder. A gente percebe tudo isso através das redes sociais, através da mídia, através da cultura, que percebemos que existe a cultura como um grande rio sendo levado em uma direção, enquanto a vontade de Deus é direcionada para o outro lado. De modo que, se nós quisermos obedecer à vontade de Deus, nós temos que caminhar contraculturalmente, ou seja, na contramão da cultura deste mundo. E o terceiro inimigo poderoso que nós enfrentamos é o diabo. O diabo é um inimigo extremamente poderoso, ele foi criado pelo próprio Deus, ele é uma criatura como nós também de Deus, mas excepcionalmente mais poderoso do que nós, de modo que não nos é indicado nem nos dado poder suficiente para lutarmos contra o diabo. Quem faz essa luta por nós é Deus, né? Nós não temos capacidade alguma para lutar contra o diabo e os seus demônios, né? Contra todas as hostes malignas que operam nas regiões celestiais. O diabo está constantemente batalhando contra nós, os discípulos de Jesus, contra a igreja de Cristo. A grande arma do diabo é a mentira. Jesus diz que ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. A informação que eu tenho para você é que, infelizmente, eu e você não temos poder para vencer a carne, o mundo e o diabo. Nós não temos poder. Em nós mesmos não há esperança. A palavra vai mostrar aqui, o salmista vai mostrar que o Senhor é grande e está no meio do seu povo. Isso nos dá uma esperança e uma confiança. O versículo 1 diz: grande é o Senhor, ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. O Senhor é grande, é poderoso. Deus é criador de todas as coisas e ele merece ser louvado pelo seu poderio, pela sua grandeza. Também a palavra vai nos mostrar aqui que ele merece ser louvado no seu santo monte. Onde o Senhor está, esse lugar torna-se santo pela sua presença. E aqui o Monte Santo, monte imponente e santo, onde o Senhor seria adorado, é uma alegoria para a igreja. Então, no meio do seu povo, no meio da igreja, o Senhor é adorado. E ali a igreja se torna um lugar santo pela presença de Deus. A palavra final para você é que Deus está conosco e Ele mesmo vencerá todos os nossos inimigos. Deus vencerá todos os inimigos da sua igreja. Essa é uma notícia maravilhosa. Nós não temos força para vencer os inimigos, nós não temos força para vencer a nossa carne, para vencer a cultura maligna, para vencer o diabo, mas Deus tem poder e Ele mesmo vencerá todos os nossos inimigos. A Igreja de Cristo é um grupo de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo que se arrependeram e depositaram a fé completamente em Cristo Jesus. Esse grupo de pessoas agora tem comunhão, eles se reúnem para adorar a Deus, para louvar, para exaltar o seu nome, para servir ao mundo e uns aos outros através dos dons que Deus confiou a essa igreja, uma capacitação especial, e também para fazer missões, que é para fazer o nome de Jesus ser conhecido até os confins da terra. Ser participante da igreja é uma obra espiritual que é o Espírito Santo quem produz na vida das pessoas. De modo que eu só posso fazer parte da igreja se o Espírito Santo me tiver convencido dos meus pecados, da justiça e do juízo. Quando eu estou no corpo de Cristo, esse lugar é um lugar seguro, a igreja é um lugar seguro. O mundo vai ser vencido porque Jesus, na sua segunda volta, vai destruir tudo isso aqui e renovar todas as coisas. Ele vai trazer consigo um novo céu e uma nova terra, onde não há mais uma cultura maligna, porque os inimigos de Deus serão todos vencidos. E Deus vai habitar no meio do seu próprio povo, de modo que tudo aquilo de bom vai estar presente e a ausência completa de coisas ruins, do mal. A carne vai ser vencida quando Jesus aqui voltar e nos dar um corpo glorificado, ou nós morrermos e formos ao encontro de Cristo. Esse corpo glorificado é um corpo não mais sujeito às paixões desse mundo, nós não estaremos mais inclinados aos desejos da nossa carne. Nosso corpo glorificado é um corpo à semelhança de Jesus Cristo, um corpo especial. E por fim, o inimigo a ser vencido é o diabo.
O diabo será vencido e será lançado no lago de fogo e enxofre, e ali ele deixará de enganar as nações. Jesus mesmo vencerá o inimigo. Todos os inimigos que se levantarem contra nós, contra aqueles que pertencem à igreja, contra a igreja de Jesus Cristo, eles serão frustrados pelo próprio Senhor. Nós entendemos aqui pela palavra de Deus, profeticamente falando, que no futuro, no fim dos tempos, e precisamente nós vivemos esses fins dos tempos, vai haver um complô de governo se levantando contra a igreja de Cristo. Mas todos esses governos, esses reis, eles serão frustrados, eles fugirão com temor, porque o Senhor mesmo defenderá a sua igreja. Talvez você esteja sofrendo porque você quer vencer o inimigo através da sua própria força. Você quer vencer a carne através da sua própria força, você quer vencer o mundo através da sua própria força, você quer vencer o diabo através da sua própria força. Aliás, quer pisar na cabeça do diabo. Mas a palavra vai nos ensinar que se nós tentarmos vencer esses inimigos da nossa própria força, nós seremos derrotados. Somente Jesus Cristo tem poder para vencer esses inimigos. O melhor que nós podemos fazer é nos rendermos completamente à vontade de Deus, nos rendermos completamente à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo disse isso, que quando eu reconheço que sou fraco e impotente diante dos meus inimigos, aí é que eu sou forte. Ou seja, nós nunca seremos tão fortes e poderosos quanto quando entendermos o quão fraco nós somos e o quanto dependente de Deus nós devemos ser. Quando nós reconhecemos esse nosso lugar de fraqueza, Deus pode ser forte por nós, vencendo todos os nossos inimigos. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo que você possa se render completamente à força de Deus, se render completamente ao Espírito Santo, para que Ele possa batalhar por você e que, em nome de Jesus, Deus te dê vitória sobre todos os teus inimigos. Oremos. Pai querido, nós enfrentamos, ó Deus, muitos inimigos, muitas dificuldades, muitas situações adversas que se levantam contra nós. E essas circunstâncias adversas que nós vivemos, ó Pai, muitas vezes elas nos impedem de perceber que o melhor a fazermos para vencermos é nos rendermos completamente a Ti. Nos ensina esse caminho de rendição completa, nos ensina esse caminho de fraqueza, ó Deus, esse caminho em que nós realmente entendemos que não há em nós poder algum e que se nós estivermos rendidos completamente a Ti, o Senhor vencerá todos os nossos inimigos. Nós oramos assim para que possamos nos render completamente a Ti e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.